Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Miri está aqui hoje para a gente falar mais uma vez, falar sobre mais uma virtude do fruto do Espírito. E a virtude que a tia Miri escolheu hoje para falar é a bondade. Quem aqui é bom? Se acha bom? A gente vai aprender um pouquinho sobre bondade, mas uma bondade segundo a Bíblia. Então aqui, nossa árvore está ficando linda, né? Porque a gente está enchendo ela de virtudes. E a tia Mira espera que a vida de vocês estejam aqui, ó, cheinha dessas virtudes do fruto do Espírito, tá? Vamos falar com o Papai do Céu? Pedir o Papai do Céu uma direção para esse momento? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, te agradecemos, né, por tudo que o Senhor tem feito. E te pedimos, ó Pai, a tua orientação para esse momento aqui da história. Nós vamos falar sobre bondade, aplica essa mensagem no coração das nossas crianças. Amém, amém. Crianças, para esse momento, a tia Mira separou um versículo que está lá em Efésios 4:32. Seja bondoso para com os outros. A palavra de Deus está falando assim, ó, para que nós sejamos bondosos para com os outros. E aí, a Bíblia não é um manual? É um manual. Se é um manual, a gente tem que seguir, beleza? Porque se a gente segue o manual, não tem como dar errado. E a Bíblia também, ela relata uma história que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. E essa história, ela fala de um intérprete da lei, que ele perguntou a Jesus sobre como ele faria para chegar ao céu, para ele herdar o reino de Deus. E Jesus falou assim, você precisa amar ao próximo de todo o teu coração. Você precisa amar ao próximo com toda a força do seu entendimento. É difícil isso, né? Porque o próximo, Jesus não falou que seria nosso amigo. É o próximo, ou seja, a todas as pessoas. Então, Jesus conta uma história para ele, uma história que é bem interessante. Jesus falava assim, olha, certo homem, ele estava descendo de Jerusalém. E nesse caminho ele foi atingido por pessoas más, ou seja, alguém roubou ele, bateu, deixou ele ferido, caído no chão. E aí Jesus fala assim, e casualmente passou naquele caminho um sacerdote, ou seja, um homem de bem, né? E esse sacerdote passou a passos largos e não se importou com aquele homem caído, ferido lá, agonizando de dor. E foi embora. Depois passou um levita, que também comportou-se da mesma forma. Não olhou, não teve tempo, não socorreu. E aquele homem ficou caído na beira do caminho, sofrendo de dor. E de repente passou um bom samaritano, um samaritano. E samaritano naquela época, eles não eram muito amigos desse povo judeu, do povo que vinha de Jerusalém, eles não eram. Eles tinham uma rinchazinha. E aí, cara, foi que aconteceu uma coisa bem interessante. Esse samaritano, ele parou, esse homem, bom samaritano, parou. E ele se compadeceu, ele teve um coração bondoso. Ele desceu do seu animal, pegou esse homem, cuidou dele, levou esse ferido para um lugar onde eles podiam continuar cuidando dele e pagou por esse trabalho. E ainda disse mais, se o que eu estou pagando for pouco, na volta eu pago mais. Ele não conhecia quem era aquele homem caído da beira do caminho. Ele não sabia quem era. Mas ainda assim ele ajudou. E aí a tia Mira vai perguntar uma coisa para vocês. Ele falou assim, olha, desses 3, quem você acha que agradou mais o coração de Jesus? Quem desses 3 demonstrou que era verdadeiro servo de Deus? Que tinha virtudes do Espírito Santo? O bom samaritano, não é? É verdade, o bom samaritano.
porque ele cuidou, ele foi generoso e ele nem conhecia aquele homem. E aí, crianças, como é que a gente pode aplicar essa virtude da bondade na nossa vida? É simples, mas a gente não consegue sozinhos se não for o Espírito Santo. Se não for pela ação do Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente não consegue amar, a gente não consegue ser bom, a gente não consegue ter fé, a gente não consegue ter alegria, a gente não consegue ter paciência, a gente não consegue ser fiel ao Senhor. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, desse fruto que é o Espírito Santo, para desenvolver em nós essas características, para que a gente seja parecido com Jesus. Ah, tia Miriam, alguém apertou a campainha e me pediu comida, eu não dei não. Você acha que você foi bom? Não foi. A minha mãe falava assim, olha, comida cozida não nasce. Ela estraga, mas não nasce. Então a gente tem que observar que a gente tem que demonstrar o amor de Deus, a bondade do Senhor, em todas as atitudes da nossa vida. Ah, só com quem eu conheço? Não, a gente tem que demonstrar isso com as pessoas que a gente não conhece, com as pessoas que vão ver Jesus através dos nossos atos por comportamento que nós tivemos. Às vezes tem uma coisa que a tia Miriam gosta de falar muito. O nosso testemunho, às vezes ele não é com palavras, sabia? Às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, ou seja, verbalizar sobre Jesus. Mas o nosso testemunho, às vezes, ele é mudo. Ele fala com as nossas atitudes, com as nossas ações. Ou seja, tudo que eu faço tem que expressar algo de Deus, tem que expressar Jesus. Então, papai e mamãe, durante a semana faça algo bom, faça bondade. Use esse fruto, essa característica do fruto do Espírito e demonstre para o seu filho assim, olha, esse é um ato de bondade. Para que eles vão aprendendo a ser bom segundo a Bíblia, fazer o bem sem olhar a quem, amar ao próximo como a ti mesmo, entendeu? Como é que é a pegada? Então, a gente, como papai e mamãe, nós somos exemplos e a gente precisa ser exemplos bons. Os nossos filhos eles vão copiar aquilo. A gente fala que a gente vai transmitindo aquilo que a gente aprende. A gente transmite valores que aprendemos dos nossos pais. Os nossos filhos vão transmitir valores que aprenderam de nós. Então, eles precisam aprender que o papai e a mamãe têm característica do fruto do Espírito, por isso eles aprenderam a desenvolver a característica do fruto do Espírito, porque eles observaram a sua vida de comunhão com o Senhor. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa árvore, observar a característica dos nossos filhos durante a semana. E aí depois a gente vai trabalhar cada uma delas, né? Papai, mamãe, filhinho, vovó. Olha, seja bondoso, é uma característica do fruto do Espírito. E aí a gente vai crescer em Jesus. Vamos agradecer ao Papai do Céu por isso, fechar os olhinhos. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nós estamos e te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ensine a ser bondoso, assim como o Senhor nos orienta na Tua palavra. E que nós sejamos de fato, Pai, exemplos vivos do Senhor, para que o mundo venha em nós essas características tão evidentes da marca de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Beijo carinhoso, seja bondoso sempre. A tia Miriam ama muito, muito, muito.